eles voltaram e trouxeram então com eles essa tradição que começou lá na Babilónia e começaram a construir as sinagogas. Quando começam a construir as sinagogas, então o povo de todo o Israel, norte a sul, que muitas cidades como Nazaré, como Cafarnaum, são a 150 km de Jerusalém, então nem sempre era fácil ir a Jerusalém para poder entregar o dízimo. Então os dízimos eram entregues aonde? Eram entregues nas sinagogas. Não era dinheiro. Muitas vezes entregues em alimentos, em cereais, em azeite, ok? Mas independentemente do que era entregue, se era dinheiro, se eram cereais, o importante era entender isto, que os dízimos eram entregues nas sinagogas e os sacerdotes, porque a lei e o ministério sacerdotal do dízimo foi entregue aos sacerdotes, à tribo de Levi, aos tribos de Levi. Então os sacerdotes recebiam os dízimos, só que eles tinham que entregar o dízimo do dízimo em Jerusalém. Então, por exemplo, eles recebiam 10 litros de azeite. Dos 10 litros de azeite, eles ficavam com 9 para eles na sinagoga, mas o dízimo, que era 1 litro de 10, 1 litro, eles tinham que pegar nesse litro de azeite, é um exemplo, pegar nesse litro de azeite e ir levá-lo a Jerusalém, ao templo. Porque na época da pós-Babilónia, o segundo templo havia sido construído. Então, quando diz lá em Malaquias que vós me roubais nos dízimos e nas ofertas, está falando que eles roubavam no dízimo dos dízimos, ou seja, nesse dízimo que os sacerdotes por todas as cidades de Jerusalém, em todas as sinagogas, recebiam do povo e não devolviam em Jerusalém. E o mesmo era com as ofertas. Então, quando diz lá naquele versículo, vós que me roubais todo o Israel, é um segundo plano. Porquê? Porque todo Israel? Porque está-se referindo a todos os sacerdotes de Israel e a todo o povo de Israel. Mas não era o povo, digamos, que dizimava e entregava nas sinagogas. Porquê? Porque já tinham entregado. Então, quem não devolveu foi os sacerdotes. O pecado é para os sacerdotes, não é para as ovelhas. Não é no Antigo Testamento mais, nós vivemos pela graça. E muito menos para nós hoje. Porquê? Porque nos dias de hoje, a Bíblia diz lá no livro de Lucas, capítulo 16, verso 16, Jesus falou assim: até João Batista se pregou a lei e os profetas. De João Batista para a frente se prega o reino de Deus. É a graça. Em todos os livros do Novo Testamento, em todas as cartas de Paulo, não faz referência a dízimos, faz referência à oferta. Oferta é bíblica para os cristãos, oferta voluntária. Outra coisa, os falsos que vão recorrer daquele versículo que está lá em Mateus, quando Jesus falou: vós entregais o dízimo do cominho e do coentro. E fazeis bem, mas cumprir também todas as outras coisas. Então o que é que Jesus está dizendo? Está dizendo para eles realmente entregarem o dízimo. Só que Jesus estava falando para quem? Jesus estava a falar para o cristão? Mentira! Jesus estava falando para os fariseus, que eram os que estavam acusando. Então Jesus falou para os fariseus. Então não foi para os cristãos. Outra coisa, e agora extraordinário, em que tempo, em termos de alianças, isso foi falado? Onde começa a nova aliança? Começa no livro de Mateus capítulo 1, versículo 1? Mentira! No livro de Mateus capítulo 1, versículo 1, começa o comum quer dizer bom senso, reconhecido, de entendimento, começa o Novo Testamento, ou seja, as escrituras que foram escritas pelos apóstolos para testemunho da igreja. Aí começa em Mateus 1, versículo 1. Agora, a nova aliança é outra coisa. A nova aliança, ela começa onde? Com a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele viveu toda a vida dele na nova aliança ou na antiga aliança? Jesus cumpriu toda a antiga aliança. Ele foi circuncidado. Ele ia nas sinagogas. Tudo o que era, ele cumpriu as festas, a festa dos tabernáculos, ele cumpriu a festa da Páscoa. Porquê? Porque Jesus viveu até a crucificação de Jesus. Jesus viveu dentro do Antigo Testamento, ou seja, da lei de Moisés. Quando Jesus é morto e ele ressuscita,
começa então a graça. Não é mais pelas obras, mas é pela graça imerecida, pelo sacrifício de Jesus que nos dá a vida eterna. Pelo favor imerecido, Favor né? Pela imerecido. fé. Então, pela fé. existe uma grande confusão. Então, aquele versículo de Mateus que muitos invocam como, quando vão falar dos dízimos para entregar dízimo, mentira, heresia. Porque Jesus se deu por amor. Então, Agora, tudo que ele o quer de cristão nós, deve cooperar com a obra de Deus? Tem que cooperar. É bíblico, tem que cooperar. bíblico, Mas sim. não é com os dízimos, é com as ofertas. voluntárias. O apóstolo Paulo, ele escreveu em uma das cartas, ele escreveu assim: reunidos os irmãos, assim, com palavras minhas agora, né? Para a gente entender, reunidos os irmãos na igreja, peçam as ofertas para as igrejas pobres da Judeia, para que não seja necessário quando eu chegar, fazer o pedido das ofertas. Ele não fala de dízimos. Amém. É tremendo.